Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. E hoje eu vou dar algumas dicas para a atividade do ciclo 2 que entrou no ar hoje, ok? Então vamos lá? Se por um lado os cegos dispõem de um código musical mais complexo, por outro lado, o aprendizado da notação consiste para eles uma rica oportunidade de adquirir conhecimento e vivência no campo musical. E a complexidade do código musical em braille pode induzir pessoas ao desejo de proporem sua extinção e criar outras formas de representação da música. Mas é importante que a gente conheça, porque para muitas pessoas é a única forma de ter a parte escrita, de conseguir ler um livro, ler um material, produzir um material especificamente. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho do Braille. Segundo Bonilha, a gente tirou muita coisa do guia dessa tese, que já está disponível para vocês. A leitura de uma partitura em Braille se dá por meio de um processo linear e sequencial, em que o conjunto de informações assimiladas está restrito à abrangência do tato. Então, no caso deles, claro, né, questão das deficiências visuais, é uma forma, é uma oportunidade deles também estarem registrando o seu material numa aula ao vivo, deles lerem um livro ou até mesmo uma partitura musical. É imprescindível, por exemplo, que o leitor de uma partitura em braille tenha conhecimento sobre escalas, tonalidades, formação de intervalo, padrões rítmicos, etc. E essas noções são intrínsecas aos princípios norteadores do próprio código e tornam pré-requisito para o aprendizado. Então, é importante colocar que para o educador trabalhar com o Braille, primeiro a gente tem que fazer uma capacitação, tem que estudar, tem que dominar a ferramenta para depois estar utilizando com o aluno se for necessário, né? Se você tiver um caso aí de deficiência visual. No caso do aluno, é importante que ele tenha esses conhecimentos iniciais musicais prévios. Falar, mas como que eu vou trabalhar então o conhecimento inicial sem braille? Tudo pela forma tátil. É uma tinta em alto relevo, é alguma coisa no chão do qual ele possa, né, ter essa percepção tátil. Aí vai muito da percepção, a questão da memorização sonora, né? A maior parte dos instrumentos são por memorização e processo imitativo, mas ele já vai entendendo um pouco desse processo musical, dessas nomenclaturas básicas, senão ele não consegue acompanhar o braille. Tá? A música com efeito constitui um dos campos em que os cegos puderam ter sim um acesso mais pleno após o advento da leitura escrita em braille, e foi o próprio criador desse sistema que concebeu a base da notação musical em braille. Graças ao fato de que ele atuava como músico, e após a criação foram realizados ao longo do tempo convenções que resultaram em acordos entre diferentes países no sentido de unificar a musicografia braille, adequando o código ao texto da pluralidade de representação musical existente. Então, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos vendo a forma correta de leitura, tá? Para fazer esse ciclo 2. Porque se a gente não lê corretamente, lê invertido, né? Da forma que se faz essa leitura do braille, você pode marcar a questão errada aí no nosso Forms. Então, a leitura braille, elas são formadas a partir da combinação de 6 pontos que compõem o que é chamado cela braille. E ela é formada de 2 a 3 colunas de pontos. E a localização dos pontos é dada. Essa é a questão X. Vocês talvez já devem ter visto ele, né, numa matéria de braille, mas caso vocês não tenham tido ainda, é de cima para baixo, não é assim, é vertical, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, a gente tem os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente nessa ordem. Se a gente lê assim, nós vamos fazer a resolução das notas, dos símbolos musicais, todos incorretos. Isso vai valer para pontuação, isso vai valer para a escrita tradicional do alfabeto, vai valer para a terminologia, né, dos símbolos musicais que nós vamos ver aqui, para tudo, tá? Então, se eu for fazer a combinação de pontos, né, a letra C, por exemplo, ela é formada pelos pontos 1 e 4. Então, se eu estou vendo em alto relevo ou em negrito os pontos 1 e 4, eles representam a letra C. Então, dessa forma, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Sempre nessa ordem, tá, gente? Ah, eu não decorei, né? O braille é muito extenso. E é mesmo, nem eu sei tudo, todos os símbolos, né? A gente vai conhecer esse material para caso você precise utilizar, você tenha uma referência de como que você vai estudar e trabalhar antes de aplicar ele em sala de aula, ou no projeto, ou numa aula particular. Tá, gente? O objetivo da nossa atividade, da nossa disciplina, principalmente, ninguém vai conseguir aprender o braille em um mês. Isso não existe. Precisaria fazer um curso mais específico. Mas o objetivo é o quê? Conhecer a ferramenta. Se eu conheço a ferramenta, eu tenho possibilidade de me educar nesse material, nesse método, e conseguir estar utilizando e ajudando os meus alunos. Agora, se eu não conhecer, aí a pessoa vai ficar totalmente perdida, porque realmente não é muito fácil, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho da facilidade didática que a gente pode ter com o Braille, né? Caso você não queira fazer uma leitura convencional, por exemplo, você pode utilizar a casca de ovo, aqui foi utilizado com as bolinhas do desodorante Rolon, né? Cada caixa dá para fazer 2 celas, porque são apenas 6, né? Se for de uma dúzia. As bolinhas de desodorante vocês podem juntar, se tiver interesse em trabalhar em sala de aula. E vocês vão recortar as celas e colocar as bolinhas de acordo com a letra desejada. Então, por exemplo, a letra A é o ponto 1. Então, eu vou colocar no primeiro ali. Ponto 1, né? Lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A letra B tem 2 pontos, que é 1 e 2. Então, na sequência vertical aí. Os círculos em negrito representam os pontos da célula Braille. E a combinação para formar, né, são 63 caracteres que simbolizam as letras do alfabeto convencional e as variações como acento, pontuação, números, símbolos de matemática, símbolos químicos, tudo isso tem em Braille. E até mesmo as notas musicais. E para os cegos poderem ler números ou partituras, ele tem que acrescentar, antes do sinal de 6 pontos, um sinal de número ou de música. Na alfabetização, a gente utiliza diversos materiais concretos. E é interessante a utilização de materiais de sucata, onde eles possam colaborar na confecção. Então, por exemplo, eu estou trabalhando numa turma, né, música, e eu quero inserir alguns conceitos básicos para os alunos irem conhecendo, né, como que lê isso no Braille. Então, eu posso ir aos poucos. O primeiro ponto de partida seria o quê? Confeccionar um Braille. Se você não quiser confeccionar, tem vários que são vendidos aí na internet prontos, de EVA e outros materiais. Mas é bem interessante também a gente ter isso como, né, um propósito para nossa aula, principalmente para quem trabalha com artes. Olha só que interessante. Eu posso utilizar botões, né, como referência, nas bolinhas aí. Aqui tem o quê? Papelão, né? No segundo exemplo, aqui eu tenho as tampinhas de garrafa e uma semente. Né, as tampinhas foram coladas, claro, obviamente, elas foram já anteriormente coladas, e a semente ela vai caminhando, assim como os botões aqui também, nessa proporção para formar as letras. Então, olha só, são materiais muito simples. E para a execução do Dó 3, por exemplo, vamos falar agora para a música, né? O sinal dessa nota deve ser precedido por outro sinal que indique em qual das oitavas do piano essa nota está localizada. Ou seja, ao iniciar a grafia de um trecho musical, coloca o sinal simbólico da clave, depois a gente vai pôr a fórmula de compasso e, na sequência, a primeira nota da melodia. É desnecessária a mudança da nota referência, a menos que mudemos de oitava. Então, o sistema Braille ele oferece sinais de dedilhado, de articulação, escritos após cada nota. E se a leitura do Braille é horizontal, a gente deve pensar assim, mas então como que a gente vai fazer com o acorde, né? Então, a escrita do acorde de Dó maior, por exemplo, que seria Dó, Mi, Sol, e o Dó oitavado, escreve-se, grafa-se a clave, depois a gente coloca o sinal representante oitava e as notas Mi, Sol e Dó oitavado. Mas caso o acorde for tocado pela mão direita, grafa-se do agudo para o grave. Então, se vocês perceberem, a gente tem indicações muito específicas, né? É meio que decorar mesmo, tá? É fácil? Não, a gente tem que ir treinando, tem que ir fazendo para conseguir ir memorizando essas coisas, porque não é fácil, tá?
Se houver necessidade de escrita para muitos instrumentos percussivos, né, uma grade de percussão, por exemplo, como que a gente faz? Aí você precisa de uma legenda, né, onde cada instrumento seria representado, por exemplo, uma nota. Então, a zabumba poderia ser a nota sol, o mi, né, o triângulo, e assim sucessivamente, tá? Também seria possível aí essa escrita. Para o estudante de leitura em braille, o sinal de ritornelo, ele não é tão simples, porque ele não tem o exato campo visual que a gente tem na leitura convencional. Então, por exemplo, a gente sabe, bate o olho e sabe do ritornelo exatamente onde você vai voltar. Mas no caso da deficiência visual, é preciso identificar o tamanho, a quantidade de compassos, ele precisa memorizar qual é o início daquela frase, por exemplo, que ele vai retornar. Tá? Entre o início e o final da repetição. Então, para eles, isso é um pouquinho mais difícil. Por isso que eu falo que sempre o processo auditivo, né, além, lógico, das ferramentas, ele é primordial, senão o aluno não vai conseguir identificar mesmo com o braille. Aqui tem um quadro, gente, que tá algumas referências que eu tirei, uma cola do guia de estudos mesmo, tá? Só para a gente pontuar aqui como que faz a leitura. Então, por exemplo, a nota dó, ela é representada pelos números 1, 4 e 5, certo? Se a gente lembra da leitura vertical. A nota mi é representada pelos pontos 1, 2, 4. Então, tá vendo? São 3 números que representam uma única nota, que é a nota mi. Olha só os símbolos que a gente tem aí para as figuras, né? Como que eu faço para figura? Como que eu faço para pausa? Às vezes, um único símbolo, por exemplo, o ritornelo, ele tem 3 células braille para a gente fazer a leitura, para a gente decorar, né? O sinal de oitava, olha que legal. A primeira oitava é representada pelos números 4 e a segunda oitava é representada por 4 e 5. E assim, né, a gente vai memorizando. Se você vai falar da mão direita, né, da mão esquerda, do pedal, olha só, cada símbolo musical, ele vai ter um número específico, né? Então, as questões, elas podem estar indicando a numeração ou o contrário, tá? E vocês têm que ficar atento aí na hora de fazer a leitura da questão desse ciclo. Olha os intervalos. Por exemplo, o intervalo de segunda, ele é representado por 3, 4. O de terça é 3, 4, 6. Esses números representam o intervalo de terça. Qual é o intervalo de sétima? Ele é representado por 2, 5. Os números 2 e 5. Então, pode ser que tenha um desenho na questão e peça para vocês colocarem. Por exemplo, eu posso perguntar qual intervalo está representado. E pode ser que coloque por número. Por exemplo, o intervalo representado pelos números 3, 6 corresponde ao intervalo de sexta, terça, quinta. Não, oitavo, né? Que é o correspondente aí. Então, é só vocês prestarem atenção, contar atentamente, que fica fácil a questão. Olha só que interessante. A clave de sol, né? Quando a gente tem várias células representando uma única figura, que é o caso das claves. Se vocês observarem, não das alterações. Bemol sustenido, né? É mais fácil. Mas se eu for representar a clave de sol em números, como que ficaria? Então, vamos contar. 3, 4, 5, tracinho. 3, 4, tracinho, 1, 2, 3. Então, sempre que eu tiver que representar 2, 3, né, figuras para um único símbolo, eu vou usar o tracinho ou a barra para separar. Então, eu vou saber que aqueles 3 números correspondem apenas à clave de sol. Olha que interessante. Como que eu faço o símbolo para o sustenido? 1, 4, 6. É o sustenido. Como que é o bemol? 1, 2, 6. É o símbolo do bemol. Entender? Espero que sim, mas se você tiver dúvida, mesmo a gente explicando aqui no passo a passo, eu estou à disposição para esclarecimento. Aí o ritornelo, olha que interessante. Olha só quantos números, né, a gente tem a simbologia para o ritornelo. Aí a gente tem a barra final e a barra parcial. No caso do ritornelo, como que ficaria? 1, 2, 6, tracinho,
2, 3, 5, 6, tracinho, 1, 2, 6, tracinho, 2, 3. Tudo isso para indicar um único símbolo musical, que seria o ritornelo. Aí, gente, tem inúmeras outras coisas, que a gente está pontuando algumas coisas principais, tá? Aí eu vou colocar o site do Musibraille, que é um projeto que destina a criar condições favoráveis à aprendizagem musical de pessoas com deficiência visual que desejam equivalentes a dos colegas de visão normal. Foi feito pela Universidade Federal do Rio, tá? Aí vocês vão encontrar algumas informações, né? Mas como é um site, é um aplicativo, tudo é gratuito, né? Às vezes eles demoram a passar por atualizações, mas de qualquer forma, gente, já é um avanço muito grande para nós. Então, quem tiver curiosidade de conhecer mais a fundo o projeto Musibraille, é só entrar aqui nos links, ó, tem o projeto, música, download do software, objetivos e metodologias, e aí eles vão colocando alguns itens, né, de curiosidade para que vocês possam ter acesso. E existem cursos online e presencial que trabalham com esse material para que vocês possam aprender a dominar melhor a ferramenta. Porque, como eu disse, se nem a gente sabe como que você vai trabalhar, né, o Musibraille com um aluno cego, né? Então, a gente precisa, sim, desses cursos, desses apoios para a gente estar atendendo de uma forma melhor. E só para ilustrar os alfabetos Braille diferentes, né, e outras dicas, eles estão aqui nesse blog, onde eu tirei, tá? Depois, se vocês quiserem ver vários assuntos aqui interessantes. É claro que eles não estão falando aqui especificamente de música, não é o Musibraille, mas não deixa de ser a mesma ferramenta para qualquer leitura, seja símbolo musical ou não. Ok, pessoal? Então, fiquem atentos, né, ao guia de estudos, às páginas que foram selecionadas para essa atividade. Fiquem atentos na leitura vertical, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que vocês possam realizar tranquilamente aí a nossa atividade do ciclo 3. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição, ok? Um abraço e até a próxima semana.